E o deputado federal Gustavo Gayer trouxe informações de extrema relevância sobre o receio que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estão sentindo por causa do relatório que será emitido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH. O Pedro Vaca, que é o relator da CIDH, ficou impressionado com as denúncias feitas por centenas de pessoas. O deputado Gustavo Gayer falou, abre aspas, quando eu falo que as coisas estão mudando neste ano, a direção do vento está mudando e teremos vitórias consideráveis no ano de 2025, muita gente reluta em acreditar e eu entendo isso. Quantas vezes enchemos o coração de esperança para depois descobrir que os golpes vieram com muito mais força, né? Mas vamos lá, estamos tendo vitórias. Já tivemos declarações de pessoas do centro, declarações de Big Tech, e o que está ficando cada vez mais claro para nós é que o Supremo Tribunal Federal está percebendo que foi longe demais. Vou dar um exemplo. Nós tivemos, agora estamos tendo, né? A visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, depois de muito esforço e muitas denúncias e muitas viagens aos Estados Unidos. Fecha aspas. Confira o vídeo. Quando eu digo que as coisas estão mudando esse ano, a direção do vento está mudando e nós teremos vitórias consideráveis no ano de 2025, muita gente tem uma relutância em acreditar e eu entendo isso. Quantas vezes a gente encheu o coração de esperanças para depois descobrir que a porrada veio com muito mais força, não é mesmo? Mas vamos lá. Nós estamos tendo vitórias. Nós já tivemos aí declarações de pessoas do centro, declarações das Big Techs, e que está ficando cada vez mais claro para nós é que o STF está se percebendo que ele foi longe demais. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos agora, está tendo, né, a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Depois de muito esforço e muitas denúncias e muitas viagens para os Estados Unidos, eles vieram para o Brasil para escutarem logo o que está acontecendo aqui. Chamamos a atenção deles. Daí eles fazem a primeira visita no STF e de repente começa aquela confusão na internet. Uma parcela das pessoas dizendo que essa visita não vai dar em nada, que é um teatro, na verdade, para consolidar o sistema, consolidar a censura. E um outro lado acreditando que essa era uma oportunidade única para denunciar para o mundo, através de uma instituição séria internacional, pelo menos considerada séria, do que está acontecendo no Brasil. Eu decidi optar por acreditar nessa oportunidade. Organizamos a denúncia, preparamos o que seria falado, ajudamos a construir a agenda deles para colocar ali as denúncias mais impactantes e assim foi feito. Logo depois, o Pedro Vaca, ao sair de uma dessas entrevistas, fala para um jornalista do Metrópolis aquilo que já viralizou, né? Que ele está assustado com o tom das denúncias e que o STF tem a voz deles, mas a OEA tem a voz dele, mostrando que há uma diferença entre as duas coisas. Mas aí fica aquela pergunta, vai adiantar alguma coisa? Tem alguma relevância? Bom, será que o STF está sequer preocupado com o relatório desse pessoal? Aqui que entra esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a Mônica Bergamo, ela é uma espécie de ventríloco do sistema e do STF. Ela faz parte daquele grupo de pessoas que acha que a censura é boa e defende Lula e o STF. Veja o que ela falou e me fala se realmente essas visitas vão trazer bons frutos ou não. Visita do relator especial, né, do Pedro Vaca, que é um advogado colombiano, que é o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. A visita dele, Megali, está agitando bastante os bastidores de Brasília e tem gerado uma desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Na mesma proporção... Precisão, geraram desconfiança no Lula e no STF. Que está gerando entusiasmo entre os bolsonaristas, né? Então ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele teve uma reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o Alexandre de Moraes, e a conversa foi boa, foi amistosa, né? Mas apesar disso, há uma desconfiança de que ele vai fazer um relatório com críticas, né? E que essas críticas... Peraí, o cara da Relatoria de Liberdade de Expressão, eles estão com medo que ele faça um relatório com críticas ao STF? Então o STF sabe que errou? Críticas, Megali, não vão ser simplesmente críticas que vão ser rebatidas, ponto final. Não, com críticas, né, que vão ser usadas por integrantes da oposição para politizar o já previsto julgamento de Jair Bolsonaro. Vai ser tudo ao mesmo tempo, quer dizer, provavelmente o Supremo nesse semestre ainda marca o julgamento do Bolsonaro, né?
vai ser oferecida a denúncia contra ele pela Procuradoria-Geral da República. A partir daí começa a discussão do julgamento, ao mesmo tempo que vai começar a discussão deste relatório. Então o conteúdo desse relatório, ele não vai ser um conteúdo inocente ou um conteúdo técnico simplesmente que vai aparecer na imprensa e tudo bem, não. Vão ser duas coisas paralelas, então esse é o temor, né? Depois que ele conversou com os magistrados, ele teve um encontro com parlamentares bolsonaristas, que eu não sei se você teve a oportunidade de ver os vídeos, Megali. Nesse encontro, os parlamentares fizeram críticas muito duras. O senador Magno Malta, por exemplo, ele colocou uma foto assim do ministro Dias Toffoli numa capa da revista Veja e falava: esse rapaz aí ficava dizendo que os ministros são estelionatários, que o Brasil vive uma ditadura, e o Pedro Vaca anotando tudo. E assim que ele deixou essa reunião com os parlamentares bolsonaristas, ele foi questionado por um jornalista do Metrópolis, que estava na saída, e ele falou: o tom dos relatos é realmente impressionante, ou seja, dando ali já uma pista de para onde ele está tendendo, né? Diz que vai avaliar tudo com calma. Aí quando ele foi questionado sobre os ministros do Supremo, ele falou: eles já divulgaram um release, depois vai ter a minha voz, a nossa voz da comissão, a versão sobre aquela reunião e a versão sobre os fatos. Enfim, nas reuniões que ele teve com integrantes do governo, com integrantes do Conselhão, por exemplo, representantes da sociedade civil que fazem parte do Conselhão, o retorno que eu tive é que as reações dele, né, quando ouvia que há liberdade de expressão no Brasil, eles foram protocolares. Assim, é o sentimento que quem está conversando com ele está revelando, passando aqui para mim, que eu estou passando para você. Presta atenção. Os deputados de esquerda, essas entidades que defendem a censura no Brasil, tentando convencer ele que no Brasil a liberdade de expressão está plena, o que eles perceberam? Perceberam que não conseguiram convencer o Pedro Vaca. Então, há uma certa desconfiança de como vem esse relatório. E mais do que isso, o que vai ser feito desse relatório? Que uso vai ser feito desse relatório? Que deve sair exatamente no timing aí do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um temor também, uma percepção de que um relatório duro pode ser usado eventualmente até por Donald Trump para fazer alguma crítica, algum ataque ao governo brasileiro. Presta atenção. O medo do STF é que um relatório duro do Pedro Vaca, duro no que sentido? De falar a verdade. Quando eles falam duro, é um relatório que fala dos crimes e das ilegalidades, dos atropelos, da censura do STF, poderá ser usado por Donald Trump. O STF já entendeu que a Comissão Internacional de Direitos Humanos já percebeu o que está acontecendo no Brasil e que esse relatório vai falar para o mundo. Mas isso já é uma segunda consequência. A consequência principal é o relatório ser divulgado no momento em que o Supremo vai estar julgando o Bolsonaro. Então, como vem o relatório? Vai ter uma tentativa de desqualificação do Supremo ou não? Eles estão com medo. É por isso que nós batalhamos tanto para que esse relatório saísse, para que eles ouvissem os denunciantes, né? Para que eles entendessem o que está acontecendo no Brasil. Aqui no Brasil, o sistema já controlou tudo. A única chance que nós temos é falarmos para o mundo o que está acontecendo no Brasil. E nesse aspecto a gente está tendo sucesso. Então, pessoal, tenham esperança, mas nós temos que continuar. Temos que ir para as ruas. Dia 16 de março, largue o que você está fazendo, coloque na sua agenda. Vamos para as ruas. Vão ser em todas as cidades do Brasil, em todas as capitais. Nós vamos para as ruas, porque o mundo está prestando atenção agora. Agora sim, os Estados Unidos estão prestando atenção, a Comissão Interamericana está prestando atenção na censura que está acontecendo no Brasil. Essa é a hora da gente virar o jogo, é por isso que eu estou tão empolgado. Um abraço. Agora te faço uma pergunta. Será que esse relatório da OEA vai mudar essa situação que estamos vivendo no Brasil? Comente aqui embaixo. Fique ligado. A qualquer momento traremos mais atualizações aqui no Moni Notícias. Então já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.